Eu preciso te contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você vê o mês de janeiro. Quando eu trabalhava com bruxaria, a gente sabia de um segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. Janeiro não é só mais um mês. Janeiro é o mês onde você programa sua vida financeira inteira. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso do jeito certo, com Deus. Olha, eu sei que você está me assistindo agora porque quer que esse ano seja diferente. Você está cansado de trabalhar tanto e nunca sobrar dinheiro. Você quer que as portas se abram de verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade. Portas financeiras não se abrem por sorte. Elas se abrem por princípios. Quando eu estava no ocultismo, janeiro era tratado como um mês estratégico. A gente não fazia nada por acaso nesse mês. Tudo era planejado, tudo era intencional. E sabe por quê? Porque a gente entendia que o que você faz no começo do ano afeta os próximos 12 meses. Isso não é brincadeira, é um princípio real que funciona. Só que muita gente cristã ignora isso completamente. Muita gente boa, trabalhadora, que ama a Deus, mas que continua travada financeiramente ano após ano. E o problema não é falta de esforço. O problema é que ninguém nunca ensinou que existem decisões específicas que precisam ser tomadas agora, em janeiro, para que as portas financeiras se abram de verdade. Eu vou te revelar hoje 3 coisas práticas que você precisa fazer neste mês. 3 atitudes que vão alinhar sua vida financeira com os princípios de Deus. E quando eu digo que precisa ser agora, não é exagero. Cada dia que passa em janeiro sem você fazer isso é uma oportunidade perdida. O tempo está passando, as pessoas já estão tomando decisões erradas, mas você ainda está a tempo. Essas 3 coisas que eu vou te mostrar não são complicadas. Não vão exigir dinheiro de você. Não são promessas vazias. São princípios espirituais que eu aprendi da forma mais difícil possível. Primeiro no mundo das trevas, onde tudo funcionava, mas destruía. Depois com Jesus, onde aprendi que prosperidade de verdade vem com paz, não com desespero. Então presta muita atenção, porque o que eu vou te falar aqui pode ser o divisor de águas entre mais um ano de luta e um ano onde finalmente você vê as coisas mudarem de verdade. Janeiro não é só o começo do ano. Janeiro é o início de tudo que vai acontecer com o seu dinheiro nos próximos meses. Olha, eu preciso ser honesto com você. Falar sobre dinheiro sendo ex-bruxo não é fácil para mim. Tem um peso nisso que talvez você não entenda. Porque eu já usei princípios espirituais de forma totalmente errada no passado. Eu manipulei energia, fiz trabalhos, usei forças que eu nem entendia direito só para conseguir resultados financeiros rápidos. E sabe o que é pior? Funcionava. As coisas aconteciam, o dinheiro vinha, mas vinha com um preço altíssimo que ninguém te conta. Vinha com ansiedade, com medo de perder tudo, com relacionamentos destruídos, com uma sensação constante de vazio. Eu tinha dinheiro no bolso, mas não tinha paz no coração. Quando Jesus entrou na minha vida, tudo desmoronou primeiro para depois ser reconstruído. Eu tive que reaprender absolutamente tudo. Tive que desaprender tudo que o ocultismo me ensinou e aprender de novo pela palavra de Deus. E isso foi doloroso, porque eu descobri que estava fazendo tudo do jeito errado. Eu aprendi que prosperidade sem Deus destrói a pessoa por dentro. Você pode até ter sucesso, pode até ficar rico, mas vai viver amarrado, preso, com medo, sempre achando que pode perder tudo a qualquer momento. Mas prosperidade em Deus liberta. Ela traz paz, ela traz alegria, ela não te deixa acordar de madrugada com o coração apertado. Por isso, eu falo sobre isso hoje. Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero impressionar ninguém. É porque eu sinto uma responsabilidade espiritual enorme de te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu sei o que é buscar prosperidade do jeito errado, e eu sei o que é buscar do jeito certo.
Essa mensagem que eu vou te passar hoje nasceu de muita dor, de muito arrependimento, mas também de muita revelação. Deus me mostrou que Ele não é contra a prosperidade. Ele é contra a forma errada de buscar prosperidade. E tem tanta gente boa buscando do jeito errado, sem nem saber. Trabalhando duro, mas sem princípio. Correndo atrás, mas sem direção espiritual. Então, tudo o que eu vou te falar aqui vem de um coração que conheceu os dois lados, que viveu na escuridão e agora vive na luz, e que quer muito, mas muito mesmo, que você não precise passar pelo que eu passei para aprender essas verdades. Deus pode te ensinar pelo caminho fácil. Você não precisa sofrer para prosperar. Você só precisa alinhar sua vida com os princípios certos. Se você quer alinhar sua vida financeira com Deus de verdade, escreve aqui embaixo agora: eu quero ser um testemunho. Eu vou orar por cada nome que aparecer aqui. Pode colocar seu nome, sua cidade ou seu país. Se inscreve no canal para acompanhar tudo que Deus vai revelar esse ano. Vamos juntos nessa jornada. Deixa eu te contar uma coisa que eu vejo acontecer todo ano sem falhar. Janeiro chega e todo mundo está cheio de planos. Todo mundo faz promessa. Todo mundo fala que esse ano vai ser diferente. As pessoas fazem lista de metas, começam dieta, prometem organizar a vida financeira. Só que quando chega março, abril, tudo já voltou ao normal. Eu vejo isso acontecer com crentes e com não crentes. Pessoas boas, trabalhadoras, honestas, que todo ano entram com esperança e todo ano terminam com a mesma frustração. O salário continua curto, as contas continuam apertadas, as oportunidades continuam não aparecendo. E aí a pessoa começa a achar que o problema é com ela. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi quando estava no ocultismo. A gente sabia que janeiro era um mês estratégico. A gente não deixava esse mês passar sem fazer movimentos específicos, porque no mundo espiritual existe um princípio de início e direção. O que você planta no começo determina o que você vai colher no final. Só que quando eu me converti e comecei a frequentar a igreja, eu percebi uma coisa impressionante. Quase ninguém falava sobre isso. As pessoas simplesmente deixavam janeiro passar como se fosse um mês qualquer. Faziam vigília de ano novo, pediam bênção, mas não entendiam que precisava haver ações práticas e espirituais para abrir caminhos financeiros. Eu via irmãos maravilhosos, fiéis, dizimistas, orando sempre, mas vivendo apertados financeiramente ano após ano. E não era porque Deus não queria abençoar. Era porque ninguém nunca tinha ensinado os princípios corretos. Ninguém tinha explicado que existe uma ordem, uma forma certa de começar o ano financeiramente. Então os anos se repetiam. Mesmo ciclo, mesma luta, mesma conta atrasada, mesmo carro quebrado, mesma sensação de que nunca sobra nada. E o pior é que a pessoa começa a achar que isso é normal. Começa a aceitar a dificuldade como se fosse destino, como se Deus quisesse que ela vivesse assim. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que não é assim. Deus não quer que você viva preso financeiramente. Ele quer que você prospere. Só que prosperidade de verdade começa com princípios, e esses princípios precisam ser ativados no momento certo. Existem 3 chaves específicas que você precisa usar em janeiro. E eu vou te mostrar exatamente quais são. Eu nunca vou esquecer do dia que isso ficou claro para mim. Foi logo no começo do ano, poucos meses depois que eu tinha saído da bruxaria e entregue minha vida para Jesus. Eu estava orando no meu quarto bem simples, sem nada de especial. Só eu, minha Bíblia e Deus. Eu tinha acabado de ler um versículo em Provérbios sobre sabedoria e riqueza, e de repente algo começou a se encaixar na minha cabeça. Eu comecei a entender que tudo que eu tinha aprendido no ocultismo sobre princípios e ordem não estava totalmente errado. O problema era a fonte. Eram os mesmos princípios que Deus criou, mas sendo usados de forma invertida.
Foi como se uma luz acendesse na minha mente. Eu percebi que Deus também trabalha com princípios. Ele também estabelece ordem. Ele também espera que a gente tome atitudes práticas e não apenas fique esperando o milagre cair do céu sem fazer nada. Só que os princípios de Deus trazem vida, não morte. Trazem paz, não desespero. Naquele momento de oração, Jesus começou a reorganizar completamente minha visão sobre dinheiro. Ele começou a me mostrar que prosperidade não é sorte, não é apenas trabalho duro, não é só dizimar e esperar, é alinhamento. É você colocar sua vida financeira debaixo da autoridade dele e seguir princípios específicos que ele estabeleceu. Eu senti uma clareza espiritual que eu nunca tinha sentido antes. Não tinha misticismo, não tinha nada de esquisito. Era só a verdade pura da palavra entrando no meu coração e fazendo sentido de um jeito que eu nunca tinha visto. Era Deus me ensinando de novo, do zero, como as coisas realmente funcionam. E foi aí que ele começou a me mostrar princípios que estavam esquecidos, princípios que sempre estiveram na Bíblia, mas que quase ninguém presta atenção. Eu comecei a ver que a maioria dos cristãos tinha uma visão muito limitada sobre dinheiro. Ou achavam que Deus não se importava com isso, ou achavam que falar de dinheiro era pecado, ou simplesmente não sabiam que existem instruções claras sobre isso. Foi nesse início de ano, nesse momento simples de oração, que tudo mudou. Deus começou a me preparar para entender como Ele realmente quer que a gente prospere. E não foi do dia para a noite. Foi um processo. Mas começou ali, em janeiro, com uma decisão de buscar a verdade de Deus sobre finanças. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante que Deus me revelou. Abrir portas financeiras não é sobre fazer ritual, não é sobre acender vela, não é sobre colocar sal grosso na porta, não é sobre usar pulseira, não é sobre nada disso. Abrir portas financeiras é sobre alinhamento espiritual e prático com os princípios de Deus. E foi exatamente isso que Deus começou a me mostrar naqueles primeiros dias de janeiro. Ele me revelou que existem 3 atitudes práticas e espirituais que precisam ser tomadas no início do ano. 3 coisas que a maioria das pessoas ignora completamente. 3 chaves que abrem portas que estavam fechadas há anos. Agora presta atenção nisso. No ocultismo nada era feito sem ordem, nada era feito sem princípio. Tudo tinha uma sequência, um porquê, uma razão de ser. E sabe por quê? Porque até o diabo entende que o mundo espiritual funciona com leis. Ele não criou essas leis, Deus criou. Mas ele usa essas leis de forma invertida para destruir as pessoas. Quando Deus começou a me ensinar de novo, ele me mostrou que ele também trabalha com princípios, mas são princípios de vida, não de morte. São princípios que constroem, não que destroem. E um desses princípios é o número 3. Na Bíblia, o 3 representa completude, perfeição, totalidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 é o número de Deus. Então não é à toa que ele me mostrou exatamente 3 coisas para fazer em janeiro. Não são 5, não são 10, são 3. Porque quando você faz essas 3 coisas, você está ativando uma completude espiritual na sua vida financeira. Você está dizendo para Deus: eu estou alinhado, eu estou pronto, eu quero andar nos seus princípios. E essas 3 coisas não são complicadas. Não vão exigir que você seja teólogo, não vão exigir que você tenha anos de igreja. Qualquer pessoa pode fazer, mas poucas pessoas fazem porque ninguém ensina. As igrejas falam sobre dinheiro só na hora de pedir oferta, mas não ensinam os princípios de prosperidade que estão na palavra. O que eu vou te revelar aqui não é invenção minha, não é algo que eu criei, é algo que está na Bíblia, mas que precisa ser ensinado de forma prática. Porque a palavra de Deus não é só teoria, ela é prática, ela é para ser vivida. E quando você vive esses princípios, as coisas começam a mudar de verdade.
Essas 3 atitudes que Deus me mostrou são simples, mas poderosas. Quando você faz isso em janeiro, você está plantando sementes espirituais que vão germinar ao longo do ano. Você está abrindo portas no mundo espiritual que vão se manifestar no mundo natural. Você está dizendo para o reino de Deus que você está pronto para prosperar do jeito certo. Agora vamos ao que interessa. Vou te mostrar exatamente quais são essas 3 coisas. E presta muita atenção, porque cada uma delas é fundamental. Não adianta fazer só uma ou 2. As 3 precisam estar presentes na sua vida para que o alinhamento seja completo. A primeira coisa que você precisa fazer em janeiro é alinhar sua mente sobre dinheiro. Isso mesmo. Antes de qualquer coisa prática, você precisa arrumar seus pensamentos. Porque muita gente está quebrada financeiramente não por falta de dinheiro, mas por falta de mentalidade correta. Deixa eu te explicar. Quando eu estava no ocultismo, a gente sabia que a mente comanda tudo. Se você pensa como pobre, você vive como pobre. Se você pensa que não merece, você não recebe. Se você acha que dinheiro é sujo, você vai repelir dinheiro. A mente é o portal de entrada para tudo que acontece na sua vida. Só que muitos cristãos vivem com uma mentalidade de pobreza sem nem perceber. Falam que são abençoados, mas pensam como miseráveis. Declaram prosperidade, mas no fundo acham que não merecem. Oram por milagre financeiro, mas ficam com vergonha quando Deus abençoa de verdade. Isso é desalinhamento mental. Então, a primeira coisa que você faz em janeiro é sentar com Deus e perguntar: Senhor, o que eu penso sobre dinheiro? Será que eu tenho pensamentos de pobreza? Será que eu acredito mesmo que posso prosperar? Será que eu acho que mereço as bênçãos que o Senhor preparou para mim? E você deixa Deus te mostrar a verdade. Muita gente vai descobrir que pensa coisas como: eu não nasci para ser rico, isso não é para mim. Deus só abençoa os outros. Eu não sou bom o suficiente, eu sempre vou ser pobre. Esses pensamentos são mentiras plantadas pelo inimigo. E enquanto você acreditar nessas mentiras, as portas vão continuar fechadas. Então você precisa trocar esses pensamentos pelos pensamentos de Deus. A Bíblia diz que somos abençoados, diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo, diz que podemos prosperar em tudo. Você precisa começar a pensar de acordo com a palavra, não de acordo com sua experiência passada. Esse é o primeiro alinhamento. Você começa o ano fazendo isso? Agora, a segunda coisa que você precisa fazer é organizar e consagrar seus recursos a Deus. Muita gente quer que Deus abençoe a bagunça, quer que Deus multiplique a desordem, mas Deus não abençoa caos, Ele abençoa a ordem. Então você precisa colocar ordem na sua vida financeira e entregar tudo nas mãos dele. O que isso significa na prática? Significa você sentar e olhar para a sua vida financeira de verdade. Não fugir, não ignorar, mas olhar com coragem. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Para onde seu dinheiro está indo? Você tem dívidas? Você está vivendo acima do que pode? Você está guardando algo? Você está sendo fiel no dízimo e na oferta? Eu sei que muita gente tem medo de fazer isso. Tem medo de encarar a realidade financeira. Mas enquanto você não encarar, nada vai mudar. É como uma pessoa doente que tem medo de ir no médico. Ela continua doente porque não quer saber a verdade. Mas quando ela vai, recebe o diagnóstico e pode começar o tratamento. Então, em janeiro, você faz isso. Você senta, organiza tudo, vê a realidade e depois consagra tudo a Deus. Você ora e diz: Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Eu sei que veio do Senhor. Eu entrego tudo nas suas mãos. Ensina-me a administrar. Me mostra onde eu estou errando. Me dá sabedoria para usar esse dinheiro da forma certa. Quando você faz isso, algo poderoso acontece no mundo espiritual.
Deus assume o controle. Ele começa a te orientar. Ele começa a abrir portas. Ele começa a te mostrar oportunidades que você não via. Porque agora você não está mais tentando fazer tudo sozinho. Você colocou Deus no comando das suas finanças. Qual dessas duas coisas você nunca tinha considerado antes? E agora, a terceira coisa, que talvez seja a mais importante de todas. Você precisa buscar direção espiritual antes de tomar qualquer grande decisão financeira durante o ano. Isso mesmo, você não pode mais tomar decisões sobre dinheiro baseado só no que você acha ou no que fulano falou. Você precisa buscar a Deus primeiro. Muita gente quebra financeiramente porque toma decisões impulsivas, vê uma oportunidade e já sai correndo sem orar. Alguém oferece um negócio e a pessoa já aceita sem buscar a Deus. Aparece uma promoção e a pessoa já compra sem perguntar se deve. E depois fica presa, endividada, arrependida. Quando eu estava no ocultismo, nada era feito sem consulta espiritual. A gente buscava direção antes de qualquer movimento importante. Só que a gente buscava no lugar errado, com espíritos enganadores. Mas o princípio estava certo. Você não pode tomar decisões importantes sem direção espiritual. Agora a diferença é que você busca a Deus. Você ora, você lê a palavra, você espera, você pede sabedoria. E Deus te mostra se aquela oportunidade é dele ou não. Porque nem tudo que brilha é ouro, nem toda oportunidade vem de Deus. Tem muita coisa que parece boa, mas vai te destruir. Então você faz um compromisso em janeiro. Você diz, Senhor, eu não vou tomar nenhuma decisão financeira importante sem buscar o Senhor primeiro. Seja trocar de emprego, fazer um investimento, comprar algo caro, abrir um negócio, emprestar dinheiro, qualquer coisa. Eu vou te consultar primeiro, e você mantém esse compromisso o ano inteiro. Essas são as três coisas: alinhamento da mente, organização e consagração dos recursos, direção espiritual nas decisões. Quando você faz isso em janeiro e mantém durante o ano, as portas começam a se abrir. Não porque você fez magia, mas porque você se alinhou com os princípios de Deus. Qual dessas três você mais precisa trabalhar na sua vida? Agora eu preciso te explicar o porquê disso tudo funcionar. Porque não é superstição, não é sorte, é princípio espiritual baseado na palavra de Deus. E quando você entende o porquê, você faz com mais fé e determinação. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus não abençoa a desordem. Isso está em toda a Bíblia, desde o Gênesis, quando Deus criou tudo com ordem, até o Apocalipse. Deus é um Deus de ordem. Ele não joga bênção em cima de caos. Ele espera que a gente organize a vida e então ele multiplica. Por isso que muita gente ora, jejua, declara, mas não vê resultado. Porque está orando em cima de bagunça, está pedindo milagre, mas não quer arrumar a vida, está querendo que Deus faça tudo enquanto a pessoa não faz nada. E não funciona assim. Deus trabalha com a gente, não por a gente. Então, quando você organiza sua vida financeira, quando você coloca ordem, quando você consagra tudo a Deus, você está criando o ambiente para a bênção fluir. É como preparar o terreno antes de plantar. Se você jogar semente em terra dura, não nasce nada. Mas se você preparar a terra, adubar, cuidar, a semente cresce forte. A segunda coisa que você precisa entender é a diferença entre prosperidade bíblica e enriquecimento rápido. Prosperidade bíblica é gradual, sólida, com paz. Enriquecimento rápido é desesperado, arriscado, cheio de ansiedade. Um vem de Deus, o outro vem da ganância. A Bíblia fala sobre prosperidade em muitos lugares. Josué 1:8, Salmo 1.
Terceira carta de João, versículo 2. Provérbios está cheio de sabedoria sobre dinheiro. Deus quer que a gente prospere, mas prosperar do jeito dele, com integridade, com sabedoria, com propósito, sem destruir a família, sem perder a paz. Eu já vi os dois lados. Eu já tive dinheiro do jeito errado e dinheiro do jeito certo, e posso te garantir que não tem comparação. Dinheiro conquistado com ansiedade te mata por dentro. Você não dorme direito. Você vive com medo de perder. Você não confia em ninguém. Você fica escravo do próprio dinheiro. Mas dinheiro abençoado por Deus traz paz. Você dorme tranquilo. Você confia no processo. Você sabe que Deus está no controle. Você usa o dinheiro para abençoar outros. Você não é escravo. Você é mordomo. E isso muda tudo. Por isso essas 3 atitudes que eu te mostrei são tão importantes, porque elas te colocam no caminho da prosperidade de Deus, não da ganância do mundo. A terceira coisa é entender como discernir oportunidades que vêm de Deus, porque o inimigo também oferece oportunidades, só que as dele sempre têm um preço alto demais. Sempre exigem que você abra mão de algo importante. Sempre trazem consequências que você não viu no começo. Mas quando a oportunidade vem de Deus, ela tem paz. Ela faz sentido com o propósito da sua vida. Ela não exige que você minta, engane ou passe por cima de ninguém. Ela pode até ser desafiadora, mas não é desesperadora. E quando você busca a Deus antes de aceitar, Ele te mostra claramente se é dele ou não. Eu já perdi oportunidades incríveis, porque Deus me mostrou que não era o momento. E depois eu vi que se eu tivesse aceitado, teria me destruído. E eu já aceitei oportunidades que pareciam pequenas, porque Deus me mostrou que era dele. E essas oportunidades mudaram minha vida de forma absurda. Então não dá para brincar com isso. Não dá para ir no achismo. Você precisa de direção espiritual. E essa direção vem quando você está alinhado, quando sua mente está renovada, quando suas finanças estão consagradas a Deus. Tudo se conecta. Por isso, são 3 coisas e não uma só. E conectando tudo com o tempo atual. Olha a situação do mundo. Tanta gente cansada financeiramente, trabalhando feito louca e não saindo do lugar. Pessoas boas, honestas, vivendo apertadas, e muitas dessas pessoas são cristãs. Então não é falta de fé, não é pecado escondido. É falta de entendimento sobre princípios financeiros de Deus. Eu acredito que Deus está levantando um ensino nesse tempo. Ele está mostrando para o povo dele que prosperidade não é pecado, que falar de dinheiro não é mundanismo, que ele tem princípios claros sobre isso e que quando a gente segue esses princípios, a vida muda, as portas se abrem. O milagre acontece, mas acontece do jeito certo, com fundamento, com paz. Então agora eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você separe um tempo ainda em janeiro para fazer essas 3 coisas. Não deixa o mês passar. Não deixa para depois, porque quanto mais você demora, mais difícil fica. Janeiro é o mês de plantar. Se você não plantar agora, o que você vai colher lá na frente? Primeira coisa, senta com Deus e alinha tua mente. Pega papel e caneta se precisar. Escreve tudo o que você pensa sobre dinheiro, tudo o que você acredita sobre você mesmo e prosperidade. E depois compara com a palavra. O que não estiver alinhado com a Bíblia, você joga fora. Renova tua mente. Começa a pensar como Deus pensa. Segunda coisa, organiza tua vida financeira essa semana ainda. Senta e olha tudo. Quanto entra, quanto sai, para onde vai. Faz uma planilha simples, anota as dívidas, vê onde está errando e depois ora. Consagra tudo a Deus, pede sabedoria, entrega o controle nas mãos dele e compromete a ser fiel no dízimo e na oferta, porque isso é base. Terceira coisa, faz um compromisso de não tomar nenhuma decisão financeira importante sem orar primeiro. Pode até parecer bobagem agora,
Mas quando chegar uma oportunidade tentadora, você vai lembrar desse compromisso e vai buscar a Deus. E Ele vai te livrar de muita dor de cabeça, vai te mostrar o caminho certo. Agora, eu quero que você faça uma coisa aqui comigo. Escreve aí nos comentários qual dessas 3 áreas você mais precisa trabalhar. É alinhamento da mente? É organização financeira? É buscar direção espiritual? Escreve aí, porque quando você escreve, você assume um compromisso. E eu vou orar por cada comentário que aparecer aqui. E tem mais uma coisa. Se você conhece alguém que todo ano começa endividado, todo ano promete que vai mudar, mas nunca muda, alguém que está frustrado financeiramente, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque pode ser que essa mensagem seja exatamente o que ela precisa ouvir para finalmente sair do ciclo. E se inscreve no canal porque eu vou continuar trazendo mensagens sobre esse assunto. Deus está me mostrando muita coisa. Muita revelação sobre prosperidade, sobre os erros que os cristãos cometem, sobre os princípios esquecidos da Bíblia. E eu quero que você acompanhe tudo isso. Ativa o sininho para não perder nada. Deixa eu te fazer uma oração agora. Pai, eu peço que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está assistindo isso. Que o Senhor abra o entendimento deles para esses princípios. Que o Senhor dê coragem para eles organizarem a vida financeira. Que o Senhor renove a mente deles sobre dinheiro. Que o Senhor os guie em cada decisão. E que nesse ano eles vejam as portas se abrirem de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos recapitular tudo que eu te falei hoje. Portas financeiras não se abrem por acaso. Elas se abrem primeiro no espírito e na mente, e depois se manifestam no natural. Você precisa estar alinhado com os princípios de Deus para ver as coisas mudarem de verdade. Essas 3 coisas que eu te mostrei não são complicadas, mas são poderosas. Alinhamento mental, organização consagrada e direção espiritual. Quando você pratica isso, quando você coloca em ação, Deus honra, porque Ele honra quem anda nos princípios dele. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu não estou te vendendo fórmula mágica. Não estou te prometendo que você vai ficar milionário da noite para o dia. Estou te mostrando o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho que traz prosperidade com paz, com propósito, com alegria. E isso vale muito mais do que qualquer dinheiro rápido que o mundo oferece. Você pode até ignorar o que eu falei aqui, pode deixar janeiro passar sem fazer nada, pode continuar do mesmo jeito que sempre foi, mas aí não reclama quando chegar dezembro e você estiver na mesma situação, porque a oportunidade está aí. As chaves estão na tua mão, agora depende de você usar ou não. E saiba que isso que eu compartilhei hoje é só o começo. Ainda tem muita coisa que Deus está me mostrando, muitos ensinamentos sobre finanças que vão ser revelados ao longo do ano, sobre como sair de dívida, como multiplicar o que você tem, como reconhecer armadilhas financeiras, como usar o dinheiro para o reino de Deus. Então fica ligado aqui no canal. Continua acompanhando, porque Deus tem mais, muito mais. E eu tenho certeza que cada mensagem que vier vai te ajudar a dar mais um passo na direção da verdadeira prosperidade. Aquela prosperidade que não te destrói, mas te edifica. Que não te deixa ansioso, mas te dá paz. Uma última coisa, permaneça espiritualmente atento durante todo esse ano. Não é só fazer as 3 coisas em janeiro e depois esquecer. É manter a atenção, é continuar buscando a Deus, é continuar renovando a mente, é continuar organizando as finanças, é continuar pedindo direção, porque o ano é longo e o inimigo vai tentar te desviar. Mas se você permanecer firme, se você mantiver o alinhamento, se você confiar no processo de Deus, eu te garanto que esse ano vai ser diferente. Você vai ver portas se abrirem, vai ver oportunidades chegarem,
Vai ver Deus trabalhando na tua vida financeira de um jeito que você nunca viu antes. Então eu declaro sobre a tua vida agora que nesse ano as portas financeiras se abram, que a mente seja renovada, que as finanças sejam organizadas, que a direção de Deus seja clara, que a prosperidade venha com paz, que o testemunho seja evidente e que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso mostra que você realmente quer mudança. Agora vai lá e coloca em prática. E volta aqui para contar o testemunho do que Deus fez na tua vida. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Esse é o seu ano. Vamos juntos. Um abraço e fica com Deus.